Continuando, galera, nós temos aqui, vamos dizer assim, o penúltimo tópico para a gente fechar esse primeiro capítulo de Química Orgânica, tá? E esse penúltimo tópico, galera, muito importante. Vamos precisar muito deles na nossa próxima aula, quando a gente for trabalhar nomenclatura de compostos orgânicos, galera. Então se liguem legalzinho nesse penúltimo tópico, tá? Radicais orgânicos. Destaquem aí o conceito. São espécies químicas instáveis. Dá uma circulada. Instáveis. São espécies químicas instáveis e que apresentam elétrons livres, tá? Meus feras, deixem eu lembrar vocês. Elétrons livres, nós trabalhamos lá no módulo 1, lá na parte de ligações químicas, ligações covalentes. Elétrons livres são elétrons que deveriam fazer ligações, mas não tem com quem se ligar. Então eles ficam livres, tá? São os chamados elétrons livres. Em química orgânica, os elétrons livres, eles são representados por esses tracinhos aqui. Quando vocês verem uma estrutura, um tracinho do lado, galera, esse tracinho representa o elétron livre. O elétron que precisa fazer ligação, mas não tem com quem se ligar, belezinha? Então, olhem que legalzinho. Você está trabalhando uma questão de química orgânica. Bate o olho e vê, galera, esses tracinhos livres, beleza? Esses tracinhos, eles representam elétrons livres, tá? E toda espécie química que apresenta elétron livre, essa espécie química é um radical, belezinha? E é isso que a gente vai passar a trabalhar agora, galera. Os principais radicais orgânicos, tá? Mas antes, deixem eu lembrar, deixem eu revisar um detalhezinho aqui com vocês. Galera, em orgânica, nós temos os chamados prefixos. Esses prefixos indicam a quantidade de carbonos, tá? Vou repetir. Em orgânica, nós temos prefixos. E esses prefixos indicam a quantidade de carbonos. Então, vamos lembrando legalzinho aqui comigo. Quando só tem um carbono, o prefixo é met. Um carbono, prefixo met. 2 carbonos, prefixo et. Galera, 3 carbonos, prefixo prop. Prop. 4 carbonos, prefixo but. 5 carbonos, prefixo pent. 6 carbonos, prefixo ex. 7 carbonos, prefixo ept. 8 carbonos, prefixo opt. 9 carbonos, prefixo non. E 10 carbonos, prefixo dec. DEC. Então vamos lá, repetindo, galera. Um carbono, prefixo met. MET.
2 carbonos, prefixo et, beleza? Et. 3 carbonos, prefixo prop, P-R-O-P. Galera, 4 carbonos, prefixo but, B-U-T. 5 carbonos, prefixo pente. 6 carbonos, ex. 7, hept. 8, oct. 9, non e 10, edec. Belezinha? Aí, meus feras, eu e vocês agora vamos trabalhar os nomes dos principais radicais orgânicos, tá? Vamos legalzinho aqui comigo. Galera, radical orgânico que só tem um carbono, prefixo met, com a terminação il ou ila. Então, esse radical CH3, valência livre, CH3, elétron livre, tá? O elétron livre também pode ser chamado de valência livre, elétron livre ou valência livre. Então, CH3, elétron livre, metil ou metila. Aqui, galera, 2 carbonos. Nós vamos ter o etil ou etila, tá? Etil ou etila. Agora, meus feras, com 3 carbonos, nós temos 3. Perdão, com 3 carbonos, nós temos 2. E nós vamos precisar diferenciar esses dois. Olhem aqui a diferença. Nesse primeiro radical com 3 carbonos, observem que a valência livre está num carbono primário. A valência livre está num carbono primário. Aí esse radical com 3 carbonos, que a valência livre, que o elétron livre está no carbono primário, ele é chamado de propil ou propila. Propil ou propila, beleza? Esse outro radical, esse segundo radical com 3 carbonos, observem que a valência livre não está no carbono primário, não. Está num carbono secundário, beleza? Mas, galera, muita atenção ao que eu vou falar para vocês agora. Essa estrutura aqui, ó, essa estrutura aqui, ela tem um nomezinho, galera. É a chamada estrutura iso. Quando vocês observarem essa estrutura é chamada de estrutura iso. E aí o nome desse radical é chamado de isopropil ou isopropila. Então nós temos 2 radicais com 3 carbonos. Nós temos o propil e o isopropil, tá? No propil, a valência livre está no carbono primário. O elétron livre, a valência livre está no carbono primário. No isopropil, observem a estrutura iso, ok? Então, um carbono, metil ou metila. 2 carbonos, etil ou etila. 3 carbonos, nós temos o propil e nós temos o isopropil. Galera, agora vamos passar para radicais com 4 carbonos. E meus feras, nós temos 4 radicais apresentando 4 carbonos. Observem os detalhes. Nesse primeiro aqui, olha, 4 carbonos. Observem que a valência livre está num carbono primário. Esse radical
ele é chamado de butil ou butila. Então, butil ou butila é o radical com 4 carbonos, em que a valência livre está num carbono primário. Olhem aqui o segundo, galera. 4 carbonos. Mas observem que a valência livre está num carbono secundário. Valência livre num carbono secundário. Aí esse radical, ele é chamado de sec-butil ou sec-butila. Sec de secundário, E esse sec, ele pode ser abreviado. Em vez de sec, a gente pode colocar o S. O S, a abreviação aqui do sec. Belezinha? Próximo, galera. 4 carbonos, tá? Observem que a valência livre está num carbono primário. Tudo bem, carbono primário. Mas, meus feras, observem que esse radical apresenta a estrutura iso. Então, esse radical com 4 carbonos e que apresenta a estrutura iso, ele é chamado de isobutil ou isobutila. Isobutil ou isobutila. Beleza? Esse outro também tem 4 carbonos. Só, galera, que a valência livre está num carbono terciário. Então, esse radical orgânico com 4 carbonos e que a valência livre se encontra num carbono terciário, ele é chamado de tesse-butil ou tesse-butila. Tesse-butil ou tesse-butila. Esse prefixo tesse, claro, de terciário. E esse prefixo tesse, ele pode ser abreviado. A gente pode colocar só o T. O T, abreviação de tesse. Belezinha? Então, galera, com 4 carbonos, nós temos butil, sec-butil, isobutil e tesse-butil. Belezinha? Continuando, galera. Próximo. Esse próximo radical orgânico, ele também apresenta 2 carbonos. Só que tem um detalhe. Ele tem uma ligação dupla. Galera, o etil tem 2 carbonos, mas não tem ligação dupla. Quando o radical tem 2 carbonos e uma ligação dupla, ele é chamado de etenil, etenila, ou vinil ou vinila. Então, o nome desse radical, etenil ou etenila, ou vinil ou vinila, ok? Cuidado para vocês não confundirem o etenil com o etil. Etil não tem dupla. O etenil, o vinil, ele tem dupla. Beleza? Continuando, galera. Radical com anel aromático. Radical com anel aromático. Galera, muito cuidado para que vocês não confundam esses 2 radicais aromáticos aqui, tá? Só tem um anel aromático, Mas olhem a diferença. Galera, nesse daqui, a valência livre não está ligada diretamente ao anel aromático, não. Ela está ligada a esse carbono aqui.
e esse carbono está ligado ao anel aromático. Então, radical orgânico com um anel aromático e a valência livre, o elétron livre, não estando ligado diretamente ao anel aromático, esse radical é chamado de benzil ou benzila. Benzil ou benzila. Nesse outro radical aqui, galera, observem que a valência livre, ela está ligada diretamente ao anel aromático. Esse radical é chamado de fenil ou fenila, tá? Fenil ou fenila, tá bom? Então, galera, nós temos esses, né? Por enquanto, nós temos esses radicais orgânicos aqui, tá? Ainda faltam dois e eu vou chamar a atenção de vocês já para esses dois que faltam. Mas, por enquanto, destaquem essas informações aí no módulo, beleza? Galera, os outros dois últimos, tá? Principais radicais orgânicos são esses dois aqui. Observem, meus feras, que eles apresentam dois anéis aromáticos juntinhos, tá? Esses radicais orgânicos que apresentam dois anéis aromáticos juntinhos, nós chamamos de naftil, meus feras. Naftil ou nafitila. Naftil ou nafitila, tá? Agora tem um detalhezinho importante que eu preciso chamar a atenção de vocês. Meus feras, escutem com bastante atenção o que eu vou dizer agora. Olhem para cá. Quando o elétron livre, quando a valência livre do naftil vem em cima ou embaixo, em cima ou embaixo, esse naftil, ele é chamado de alfa-naftil. Quando o elétron livre, quando a valência livre se encontra dos lados, aí ele é chamado de beta-naftil, ok? Então, o radical beta-naftil é quando as valências livres estão dos lados. Quando ela vem em cima ou embaixo, aí, meus feras, é alfa-naftil. Belezinha? Então, com isso, nós fechamos, galera, os principais, beleza, radicais orgânicos, tá? E eu vou precisar que vocês guardem legalzinho no juízo esses radicais, porque para a aula da semana que vem, galera, eu vou precisar desses radicais. Belezinha? Se ligaram legalzinho? Já sabem que qualquer dúvida, vocês devem voltar o vídeo e assistir novamente, ok? Agora, galera, para a gente fechar a teoria, beleza? Desse primeiro capítulo, acompanhe legalzinho aí comigo, pega a caneta, o marcador de texto, para a gente destacar compostos orgânicos, características gerais, beleza? Características gerais. Primeira, polaridade. Galera, eu vou ser bem prático aqui com vocês, beleza? Nesse contexto de polaridade, prestem bastante atenção no que eu vou dizer a vocês agora, tá? Nós temos uma função que a gente vai trabalhar na semana que vem.
uma função orgânica chamada hidrocarbonetos. Hidrocarbonetos só tem hidrogênio e carbono, ok? Os hidrocarbonetos, eles são apolares. Eles são apolares. Tirando os hidrocarbonetos, galera, as demais funções orgânicas, elas são polares. Então, esse contexto de polaridade na química orgânica é muito prático. Hidrocarbonetos são apolares. Todas as outras funções que a gente vai trabalhar na próxima aula, todas as outras, elas são polares. Belezinha? Vamos lá, galera. Vamos continuando, tá? Então, nós trabalhamos a primeira característica principal, polaridade. Segundo, galera, solubilidade. Aí eu preciso apenas lembrar vocês uma coisinha. A água é polar. Água é polar. Lembram da regra geral de solubilidade? Semelhante dissolve semelhante. Substâncias apolares só dissolvem substâncias apolares. E substâncias polares só dissolvem substâncias polares, beleza? Aí, galera, como a água é polar, hidrocarboneto não se dissolve na água. Inclusive, eu vou adiantar um detalhezinho. Petróleo e derivados são hidrocarbonetos. É por isso que quando tem derramamento de petróleo no mar, ele não se dissolve na água, porque petróleo é apolar, água é polar. E a regra geral de solubilidade é semelhante, dissolve semelhante, beleza? Próximo, galera, combustibilidade. Galera, destaquem aí no módulo. De um modo geral, os compostos orgânicos são excelentes combustíveis. De um modo geral, os compostos orgânicos são excelentes combustíveis, beleza? E por último, meus feras, ponto de fusão, ponto de ebulição. Eu preciso lembrar apenas o que nós trabalhamos lá no assunto de ligações. Estão lembrados que o ponto de fusão, o ponto de ebulição, ele está associado, galera, com as forças intermoleculares, ligação de hidrogênio, H-FON, dipolo e o dipolo induzido. Vamos lembrar rapidinho isso aqui comigo? Vamos lembrar? Quando a substância é apolar, as suas moléculas se unem por dipolo induzido, também chamado dipolo instantâneo, também chamado força de London, também chamado força de Van der Waals. Apolar, dipolo induzido, ou dipolo instantâneo, ou força de London, ou força de Van der Waals. Quando é polar e tem H-FON, ligação de hidrogênio. Quando é polar e não tem H-FON, é dipolo. Aí, meus feras, lembrem que a ligação de hidrogênio é mais forte que o dipolo, que é mais forte que o dipolo induzido. E quanto maior a força de atração, maior o ponto de fusão, maior o ponto de ebulição.
ok? Por exemplo, galera, vou colocar aqui pra gente 3 exemplos, tá? 3 exemplos. Eu vou colocar aqui um hidrocarboneto, só tem carbono e hidrogênio, hidrocarboneto, beleza? Se ele é hidrocarboneto, ele é apolar, dipolo induzido, belezinha? Galera, segundo, eu vou colocar aqui pra gente esse outro composto orgânico. Observem, galera, que tem OH. OH faz parte do HFON. Então, galera, aqui é polar, ligação de hidrogênio. E eu vou colocar aqui pra gente um outro composto, beleza? Um outro composto. Ele é polar, não tem HFON, não tem HFON. Então é dipolo-dipolo, certinho? Aí vamos lá. Qual desses 3 vai apresentar maior ponto de fusão, maior ponto de ebulição? Vai ser esse segundo aqui, porque ele tem ligação de hidrogênio. E qual desses 3 vai apresentar menor ponto de fusão, menor ponto de ebulição? Vai ser esse daqui, galera, porque é dipolo induzido, belezinha? Então, quando eu tenho maior a força de atração, maior o ponto de fusão, maior o ponto de ebulição. Ligação de hidrogênio é a mais forte, maior ponto de fusão, maior ponto de ebulição. Dipolo induzido é o mais fraquinho, menor ponto de fusão, menor ponto de ebulição. Beleza? Então é assim que a gente vai analisando o ponto de fusão, ponto de ebulição das substâncias orgânicas. Beleza? Legalzinho no juízo? Agora, galera, para a gente fechar isso daqui, eu preciso chamar a atenção de vocês para uma observação importante, tá? Quando os compostos possuem a mesma força intermolecular, beleza? O composto de maior cadeia, possui maior ponto de fusão e ebulição. Vou apertar aqui, galera. Ponto de fusão e ponto de ebulição, ok? Anotem isso. Vou repetir para a gente fechar legal. Quando os compostos possuem a mesma força intermolecular, o composto de maior cadeia carbônica possui maior ponto de fusão, maior ponto de ebulição. Certinho? Belezinha? Por exemplo, eu vou colocar esse exemplo aqui pra gente, galera. Deixa eu apagar aqui e colocar esse exemplo pra gente, tá? Pra gente fechar bem legalzinho. Vamos supor que nós temos aqui, beleza? Esse composto. Olha a hidroxila, ligação de hidrogênio, tá? Galera, só tem um carbono. Agora, olhem esse outro composto aqui. Ele também apresenta hidroxila, ligação de hidrogênio. Então, esses dois compostos
são polares, esses dois compostos apresentam ligação de hidrogênio. Qual dos dois vai apresentar maior ponto de fusão e maior ponto de ebulição? Vai ser o segundo. Por quê? Porque a cadeia carbônica do segundo é maior que a do primeiro. É o que diz essa observação. Quando os compostos possuem a mesma força intermolecular, o composto de maior cadeia vai possuir maior ponto de fusão, maior ponto de ebulição. Ligação de hidrogênio, ligação de hidrogênio. A força intermolecular é a mesma. A substância que tem maior cadeia carbônica vai apresentar maior ponto de fusão, maior ponto de ebulição. Belezinha? Deu para entender legalzinho, galera? Já sabem que qualquer dúvida, voltem, assistam o vídeo novamente, tá? Copiem para a gente ir para as questões, galera. Vamos lá, meus feras. Vamos agora, página 22. Vamos detonar legalzinho aqui as duas primeiras questões, tá? Vamos lá, galera. Primeira questão aqui, SESMAC, vestibular de medicina. Diz assim: o ácido úrico está entre as substâncias naturalmente produzidas pelo nosso organismo. Ele é formado pela quebra das moléculas de purina por ação da enzima xantina oxidase. Depois de utilizadas, as purinas são degradadas e transformadas em ácido úrico. Parte dele permanece no sangue e o restante é eliminado pelos rins. Sabendo que o ácido úrico apresenta a seguinte fórmula estrutural. E aí, galera, nós temos a fórmula estrutural do ácido úrico. São feitas 3 afirmações, tá? Vamos julgar agora verdadeiro e falso. Primeira delas, todos os carbonos do anel têm hibridização sp2. Meus feras, lembrando, tá? Hibridização ou hibridação, né? Quando o carbono só faz ligações simples, hibridação sp3. Quando ele faz uma dupla, hibridação sp2. Quando ele faz 2 duplas ou uma tripla, hibridação sp. Beleza? Aí uma dica muito legalzinho aqui pra gente. Quando a gente pegar uma fórmula estrutural como essa, galera, a gente precisa entender uma coisinha, tá? Cada pontozinho desse representa um átomo de carbono. Então, observem que a estrutura do ácido úrico apresenta 5 átomos de carbono. Olhem também com atenção, galera, que esse carbono, ele faz uma ligação dupla. Então, ele apresenta a hibridação sp2. Quando faz uma dupla, hibridação sp2. Esse carbono também faz uma dupla, também hibridação sp2. Esse carbono faz uma dupla, hibridação sp2. Esse carbono também faz uma dupla, hibridação sp2. E esse carbono também faz uma dupla, hibridação sp2, tá? Então, meus feras, o item 1, ele é verdadeiro. Todos os átomos de carbono na molécula do ácido úrico, todos apresentam hibridação sp2, beleza? Item 1, verdadeiro. Meus feras, agora o item 2. O item 2 diz assim: possui no total, 13 ligações sigmas. 13 ligações sigmas. Galera, eu vou precisar chamar a atenção de vocês agora para um detalhe simples, muito importante. Olhem legalzinho aqui comigo. Depois vocês copiam, tá? Vamos para cá.
são os tipos de ligações. Tipos de ligações. Fácil, 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 belezinha demais. Vamos na nossa palavrinha boa que é sempre, tá? Meus feras, ligação simples, ligação dupla, ligação tripla. Sempre, sempre, sempre que a ligação é simples, ela é do tipo sigma. Esse símbolo representa a ligação sigma, ok? Quando é simples, é sempre sigma. Quando for dupla, sempre será uma sigma e uma pi. Uma ligação chamada de sigma, uma outra ligação chamada de pi. Quando for tripla, sempre nós teremos uma sigma e duas pis. Então, gravando legalzinho os tipos de ligações. Quando for simples, sempre será sigma. Dupla, uma sigma e uma pi. Na tripla, uma sigma e duas pis, ok? Aí o item 2 afirma que a molécula do ácido úrico apresenta 13 ligações sigmas. Vamos contar legalzinho aqui comigo, beleza? Meus feras, bastante atenção. Aqui nós temos uma dupla, então é uma sigma e uma pi. Aqui dupla, uma sigma e uma pi. Aqui dupla, uma sigma e uma pi. Aqui dupla, uma sigma e uma pi, ok? Galera, simples, quando é simples, é sigma. Simples é sigma. Simples é sigma. Simples é sigma. Simples é sigma. Simples, sigma. Simples, sigma. Simples, sigma. Simples, sigma. Simples, sigma. Então vamos contar quantas sigmas nós temos aqui. Olhem com bastante atenção, tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Então, a princípio, a gente olha para essa estrutura e a gente observa 13 sigmas, tá? Mas, galera, pegadinha. Essa estrutura não tem apenas 13 ligações sigmas, não. Ela tem mais. Sabe por quê? Olhem para cá. Vocês estão vendo nitrogênio ligado a hidrogênio. Nitrogênio com hidrogênio, nitrogênio com hidrogênio, nitrogênio com hidrogênio. Meus feras, o nitrogênio, ele é da família 5A. Lembrem que elementos da família 5A têm que fazer 3 ligações. Então, olhem para cá. Esse nitrogênio fez 1, 2. A terceira é com o hidrogênio. Então, eu preciso entender que a ligação entre o nitrogênio e o hidrogênio é uma simples. A ligação entre o nitrogênio e o hidrogênio é uma simples. Então, meus feras, nós temos nessa estrutura mais 4 ligações simples, ou seja, mais 4 ligações sigmas. Então, essa estrutura não tem apenas 13 sigma, ela tem 17 sigmas.
então o item 2 ele é falso, ok? Entenderam legalzinho? Qualquer dúvida vai voltar o vídeo e assistir a explicação novamente, beleza? Item 3, para a gente fechar essa primeira questão. Galera, o item 3 afirma que a molécula do ácido úrico apresenta um carbono terciário, ou seja, um átomo de carbono ligado a outros 3 átomos de carbono. Outros 3 átomos de carbono. Olhem para cá com bastante atenção, tá? Galera, esse carbono aqui, ele não faz ligação com nenhum carbono, nenhum. Então ele é primário. Esse carbono aqui, ele faz ligação com um carbono. Então ele também é primário. Lembrem que o carbono primário, ele está ligado a um carbono ou a nenhum. Um ou nenhum. Esse carbono não está ligado a nenhum carbono, ele é primário. Esse carbono está ligado apenas a esse carbono aqui, então ele é primário. Esse carbono aqui está ligado a 2 carbonos. Está ligado a esse carbono e a esse carbono. Então esse carbono aqui é secundário. Esse carbono só está ligado a um carbono. Ele é primário. E galera, esse carbono não está ligado a nenhum carbono. Então ele também é primário. Ou seja, essa estrutura tem 4 carbonos primários e um secundário. Terciário não tem não. Então o item 3, ele é falso. E está correto apenas o item 1. Então o gabarito dessa primeira questão é a letra A. Belezinha? Entenderam legalzinho? Galera, esse tipo de questão aqui é a cara dos vestibulares de medicina do SESMAC, tá? Fiquem espertos, beleza? Legalzinho? Massa! Ouvi daqui vocês dizendo belezinha, tá? Vamos lá, galera. Vamos agora para a questão 2. A questão 2, ela traz essa cadeia carbônica aqui. E agora nós temos que classificar, galera. Classificar essa cadeia carbônica. E aí, lembrando, 4 critérios de classificação de cadeias carbônicas, tá? 4 critérios. Primeiro, galera, a cadeia é aberta, fechada ou mista? Olhem legalzinho. Extremidade, extremidade. Quando a cadeia carbônica possui extremidades, essa cadeia carbônica ela é aberta. Lembrando que a cadeia aberta é também chamada de acíclica ou alifática. Então essa cadeia ela é aberta, acíclica ou alifática. Esse é o primeiro critério, belezinha? Segundo, galera, a cadeia é normal ou ela é ramificada? Lembrando que a cadeia normal só tem carbonos primários e secundários. Quando tem carbono terciário ou quaternário, a cadeia é ramificada. Galera, olhem com bastante atenção, tá? Esse carbono aqui é primário. Esse carbono aqui é primário. Todos os outros carbonos, eles são secundários, ok? Então, repetindo, esse carbono da extremidade é primário, esse carbono da extremidade é primário.
todos os outros carbonos são secundários. Então, essa cadeia só tem carbonos primários e secundários. Então, essa cadeia, galera, ela é normal ou reta ou ainda linear. Normal, reta ou linear, ok? Terceiro critério, galera, a gente tem que olhar se a cadeia ela é saturada ou insaturada. Lembrem que cadeia saturada só tem ligações simples entre carbonos. Quando tem ligação dupla ou tripla entre carbonos, a cadeia ela é insaturada. Meus feras, aqui ó, tem ligação dupla entre carbonos. Então, galera, se tem dupla, essa cadeia ela é insaturada. Belezinha? Insaturada. O quarto e último critério que nós temos que analisar: a cadeia é homogênea ou heterogênea? Lembrando que cadeia homogênea não tem heteroátomo. Cadeia heterogênea tem heteroátomo. E o que é heteroátomo? É um átomo diferente de carbono entre carbonos. Ô galera, não tem heteroátomo, não tem. Então essa cadeia, ela é homogênea, beleza? Então, se vocês olharem direitinho as opções de resposta, vocês vão observar na letra B de belezinha, cadeia alifática, cadeia insaturada e cadeia homogênea, tá? Letra B, alifática, insaturada e homogênea. Gabarito letra B, belezinha. Certinho? Entenderam legalzinho, galera? É assim que a gente trabalha questões sobre classificações de cadeias carbônicas. Beleza? Então, meus feras, fechamos o capítulo 1 de Química Orgânica, tá? Detonem agora nas questões. Beleza? Valeu, meus feras. Aquele abração. Até a próxima aula, galera.